Seja bem-vindo ao canal Próximo Passo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ok? E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos lá. Aqui no nosso primeiro devocional, nós vamos estar lendo Lucas 5:27 até o 39. Depois nós vamos para Gênesis 1 até o final de Gênesis 2. E depois leremos o Salmo 1, do início ao final. Aqui eu coloquei a versão NVI, nova versão internacional, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, dos jovens, né? A BPT, Bíblia para Todos, e a versão King James, tá? Então eu vou estar utilizando a NVI, mas nós podemos estar verificando as 4 versões em paralelo, ok? Então vamos lá. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Esse publicano, né, é o Mateus, tá? 28. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?" 31. Jesus lhes respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." E eles lhe disseram: "Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo." 34. Jesus respondeu: "Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão." Então Jesus contou esta parábola: "Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha." 37. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: "O vinho velho é melhor." Agora vamos para Gênesis 1. Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui a gente começa a notar que entre o versículo 1 e o 2 existe um espaço gigantesco, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem forma e vazio. E no versículo 2 aqui fala que a terra já se encontrava sem forma e vazia, né? Deus tinha construído tudo no início e no versículo 2 a terra passou a estar sem forma e vazia. Versículo 3. Disse Deus: "Haja luz", e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia.
Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Versículo 8. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. 18. Governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. 22. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que se tem entre si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo
havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o 6º dia. Aqui nós terminamos o Gênesis capítulo 1. Vamos para Gênesis capítulo 2 agora. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Aqui a palavra descansou, né? A Bíblia fala que Deus não descansa. Então nós entendemos que essa palavra descansou, ela seja a palavra contemplou, né? Que quando ele terminou, ele contemplou toda a obra que ele fez. O descansar ele deixou para nós. Versículo 3. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, do tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Versículo 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 9. O Senhor Deus fez nascer então, no solo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. Versículo 13. O segundo, que percorre toda a terra, é terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Versículo 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui nós terminamos o Gênesis capítulo 2.
até o final. Agora vamos para Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Esta lei do Deus é o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. E nessa lei medita de dia e noite. Então quer dizer que nós temos que meditar de manhã, no mínimo de manhã e de noite, né? Ler e meditar na palavra. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Versículo 4. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então tá aí, pessoal. Essa é a parte do devocional do primeiro dia. Eu quero agradecer vocês por estarem junto comigo e convido vocês a estarem se inscrevendo no canal, se ainda não forem inscritos, tá? Compartilharem este vídeo com outras pessoas. Deixem seu like, tá? Para dar força ao vídeo, para que possamos continuar fazendo. Ativem o sininho para ser lembrado dos próximos devocionais e dos próximos vídeos. Tá? E até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.